Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e completando agora este capítulo, Fogo Purificador, capítulo 10, Obreiros da Vida Eterna. No encontro passado nós vimos a primeira parte desse capítulo, que agora vamos dar continuidade, porém não sem antes lembrar deste evento. Daqui a um mês estão todos convidados ao nosso congresso da Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós vamos celebrar os nossos 50 anos de existência e outro evento como esse só daqui a 50 anos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Já não estamos mais aqui, né? De repente está bem. Quem é que sabe? Tá louco? Quem sabe? Então é melhor garantir. Muito bom. Então, começando aqui, vamos falar no geral, né? O que esse livro, Obreiros da Vida Eterna, do que esse livro trata. Ele descreve como se dá a organização de missões espirituais, traz informações sobre o umbral, sobre fenômenos que lá existem, como, por exemplo, o fogo purificador, que é objeto deste capítulo. Ele discorre sobre os métodos, as aplicações e as consequências das desencarnações providenciais, aquelas que são guiadas pelos espíritos superiores. E estamos no capítulo 10, o fogo purificador, que nós havíamos dito é a atividade assistencial em zonas inferiores necessitam do fogo purificador, que a gente vai ver em detalhe no próximo slide, na área externa. Estes espíritos necessitados são recolhidos na casa transitória conforme a sua aura, que demonstra um arrependimento sincero. O fogo purificador, então, que está marcado aí, a gente lembra que é uma descarga elétrica do átomo etérico para queimar resíduos miasmáticos mentais e limpar a atmosfera local. Então, é um purificador de ar, né, mas para tirar energias nocivas. E a gente lembra dessa frase de Jesus, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Lembrando que, às vezes, através de uma medida extrema e ríspida, a gente consegue limpar ou tirar da frente aquilo que é uma negatividade, um obstáculo, aquilo que está nos atrapalhando. Né? Vamos ver, no nosso encontro anterior, a gente viu que o Instituto, a Casa Transitória, deveria partir em breve. Ela estava em missão, numa região obscura, e estava de partida. Esta instituição iria sair dali. E ondas de sofredores eram esperadas e, de fato, começaram a chegar intensamente muitos necessitados que habitavam essa zona inferior, desejando ali fazer parte, entrar no instituto antes que ele fosse embora. E os cooperadores trabalhavam nas defesas magnéticas, na preparação do voo. Nós vimos todo aquele esforço de defesa da casa transitória e toda aquela massa de necessitados que estava tentando chegar neste momento crítico, né? A gente viu também no encontro anterior aqueles desintegradores etéricos que evitam tempestades magnéticas por resíduos mentais
e fogueiras enormes surgiam e raios fulgurantes eram despejados do céu, através desse fenômeno, limpando a atmosfera local desses miasmas, dessas energias negativas. Estava sendo feita a preparação para esse movimento da casa transitória. E agora a gente entra nessa segunda parte do capítulo, onde André Luiz começa dizendo que vasta dose de paciência era necessária para conter a multidão furiosa. Eram aqueles sofredores necessitados que tentavam invadir até a casa transitória, mas que eram barrados pelas defesas desta casa. E as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra. Eles olhavam na psicosfera de cada uma daquelas pessoas e via que eles ainda não estavam prontos para receber aquele auxílio. Eles até queriam uma solução imediata, queriam entrar ali no instituto, mas não teriam capacidade de absorver. E os trabalhadores ficavam assistindo aquilo, meio que impotentes, apenas se esforçando para conter aquela massa de necessitados, né? Então isso nos lembra que é importante a gente fazer o bem, mas preservar os recursos para fazer mais bem. A gente tem que administrar os recursos que a gente tem e poder empregar para um bem maior, para um trabalho continuado, para um programa, né? A gente poder ajudar o maior número de pessoas, mas assim, no longo prazo, não o maior número de pessoas naquele instante e acabar com todos os recursos e depois não poder ajudar mais ninguém, né? Aí chega a ser injusto com aqueles que viriam depois. Portanto, essa é a diferença entre um programa e uma campanha. Uma campanha de vacinação, por exemplo, é um negócio rápido, intenso, para pegar todo mundo, o maior número de pessoas possível, mas é um curto período de tempo. E um programa de vacinação é uma coisa continuada, onde eu vou agendar com as pessoas, vamos ver devagarzinho qual é a necessidade de cada um, tudo a seu tempo, né? E assim a gente vai se resignando, sabendo que a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, sabendo que muita gente ainda vai ficar sofrendo, mas a gente tenta administrar isso daí. E aí André Luiz fala que começaram a chegar entidades aureoladas de luz, trajavam farrapos e faziam comovedores sinais e traziam comovedores sinais de sofrimento. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor em regozijo da própria renovação. Então, no meio daquela massa de gente atrasada, sem esclarecimento, aqueles espíritos na obscuridade, começaram a aparecer alguns espíritos que estavam nessa zona inferior, mas que já estavam numa outra sintonia. E isso era evidenciado por essa aparência, dessa auréola, dessa luminosidade e essa atitude deles de invocação do nome de Deus, né? Felizes pela sua própria renovação. Então, os indivíduos evoluídos são identificados pela aura e pelas atitudes, né? Aqui na Terra é muito difícil a gente ver qual é a real intenção da pessoa. A pessoa pode estar mentindo, e fica difícil a gente captar os pequenos sinais que denotam que a pessoa não está sendo sincera. Mas no plano espiritual isso fica muito aberto e é muito fácil perceber quem é que realmente tem uma boa intenção e quem não tem, quem é que está disposto a se melhorar e quem ainda está preso
nas suas convicções antigas. Aí André Luiz continua falando que os iluminados se esforçavam por manter o pensamento alheio às objulgatórias dos maus, formando agrupamentos de formosura singular. Eles ficavam todos próximos, tentando se destacar ali daqueles outros que eram tão diferentes deles, e tentavam criar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Os atrasados, vendo esses indivíduos numa outra sintonia, lançavam ofensas, lançavam comentários negativos e tentavam colocar todo tipo de obstáculo, né? Então, quanto mais boas atitudes a gente vai tomando, mais a gente vai se isolando, né, das más influências. Então, a nossa sintonia elevada vai retroalimentando, né, essa nossa convicção, ao mesmo tempo que vai nos isolando de outras sintonias negativas. Isso, num ciclo virtuoso, vai nos deixando cada vez mais propensos àquilo que vem de bom e cada vez mais isolados daquilo que vem de ruim. Então, é um exercício que no início é difícil, mas que com a prática isso vai gerando um ciclo virtuoso e fica cada vez mais natural, né? Há um ponto em que essas sintonias já não nos atingem. Aquela coisa do o que vem de baixo não me atinge é um estágio assim de maturidade, quando isso já ficou natural para nós, essa sintonia ecológica com as nossas convicções. André Luiz descreve esses mais iluminados. Eles vinham de mãos dadas, como a permutar energias. Essa troca de elementos magnéticos infundia-lhes grande renovação de poder, pois levitavam acima do desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz, com um brilho uniforme. É difícil de ler porque estes óculos são multifocais. Então, perdoem os pequenos irmãos. Essa era a característica. Eles vinham dividindo energias com as mãos dadas, né? Quando a gente forma essa egrégora, essa corrente, a gente está se fortalecendo de um modo que o todo fica maior que a soma das partes, né? Isso cresce exponencialmente quando a gente tem esta interação. E chegavam a flutuar, né? Como está falando aqui André Luiz. Então, essa sublimação moral estava levando aí até uma leveza fluídica, já que eles pareciam até levitar, né? Mostrando que lá no plano espiritual tudo é por sintonia, né? A gravidade não é uma coisa absoluta. Então, através dessa leveza de emoções e moral, o indivíduo também ficava com uma leveza corporal. Tá? E aí, pequenos e admiráveis cordões de entidades chegavam de todos os lados. Eles então, em pequenos grupos, vinham, aquela característica de mãos dadas, se protegendo mutuamente, né, por causa destes ataques que estavam sofrendo. Para serem acolhidos
eles necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagem. Entretanto, para entrarem, precisavam quebrar a corrente de energias magnéticas, mantendo-se de mãos separadas. Vocês se lembram que tinha aquela massa, né, de sofredores formando uma barreira, e as defesas da casa transitória tinham que manter esse pessoal longe, ao mesmo tempo que tentar acolher estes mais esclarecidos, mais maduros. E aí eles tentavam até abrir passagem, né, para que eles entrassem, mas não daria para entrar no cordão assim de mãos dadas. Teria que desfazer essa corrente e entrar, né? Isso mostra que sempre a transição é um momento instável e pede sacrifícios. Qualquer transição, qualquer processo que está se modificando, ele é sofrido, né? A gente, quando foi para a escola pela primeira vez, teve um sofrimento, primeiro romance, primeiro emprego e tudo mais. Isso vai trazendo uma angústia, uma perturbação, mas que faz parte desse processo de transformação. Então, todas as vezes que a gente se vê num sofrimento e entende que isto faz parte, que isso é necessário e que um bem melhor vai chegar, a gente fica consolado, consegue passar por aquilo com tranquilidade, né? E aí o André Luiz vai relatando: dentro da casa transitória, a maioria tombava enfraquecidos depois de prolongado esforço. Aqueles já iluminados, amadurecidos, chegavam lá e, de tanto tentar atravessar aquela massa de gente, vencer todos os obstáculos, ficava esgotado. Enfermeiros e macas em grande número estacionavam, promovendo socorros imediatos. Já ali na entrada precisavam ser atendidos para recuperar um pouco as forças e poder adentrar a casa transitória efetivamente, né? Então, esse desgaste não era físico, mas era energético, era de atividade mental, era de energia mental, que os deixava totalmente desgastados a ponto de terem que deitar ali no chão mesmo, na entrada da casa transitória. Hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se em turbas compactas. Havia criaturas aflitas e ajoelhadas, com brados de socorro e amargurosas queixas. Porém, não podíamos aliviá-las, em virtude da perigosa condição mental em que ainda se mantinham, né? Veja, é complicado. A gente tem que lidar com a nossa própria impotência. A gente tem que ter a paciência de tentar entender que tudo tem o seu tempo, que nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, e observar aquilo com a máxima serenidade possível, né? E mesmo temos que nos preservar também. Se tem um leão com um espinho na pata, não vou chegar de qualquer jeito ali e tirar o espinho, porque isso pode até ser prejudicial para mim. Ele não vai entender que está sendo ajudado, vai acabar me atacando. Então, até para isso teria que ter uma estratégia para tentar resolver este problema. E quando nós pedimos também e não somos atendidos, a gente então está se colocando naquela posição desses sofredores que também estavam pedindo e não estavam sendo atendidas. Então, quando a gente está na situação de auxiliador, temos que ter a paciência e a fé
de deixar aquela situação ainda sem solução. E quando nós estamos na posição de necessitados, também precisamos ter a paciência e a fé de entender que em algum momento nós vamos ser atendidos, que nós não estamos sendo ignorados, que as coisas um dia vão se encaixar, nós vamos entender melhor em outro momento, mas que por enquanto a gente precisa da entrega e da aceitação. Com o tempo, a paisagem era mais sufocante e terrível. Serpentes de fogo desenrolavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer. Este é o fogo purificador. O calor asfixiava. Fitas inflamadas caíam do céu em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Nesta física do plano espiritual, eles conseguiam produzir esta forma de purificação para limpar o ar, E isso era uma coisa necessária e benéfica, mas poderia até parecer a ira de Deus, Poderia parecer que o mundo estava acabando, poderia parecer que esses indivíduos foram esquecidos por Deus, que aquilo era o apocalipse, Mas, na verdade, era uma etapa necessária. Então, nós também, a nosso tempo, quando vermos transformações, fenômenos que parecem catástrofes, nós temos que entender que às vezes isso é parte do processo, Os hindus, os orientais têm essa noção de que a transformação envolve uma destruição, que envolve um transtorno, e que isso é transitório, que tudo é um ciclo de renovação. Quando já não havia entidades em condições de serem socorridas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva. Então, largaram lá as barreiras, porque já pegaram todos aqueles que tinham uma condição de entrar na casa transitória. Sorvedouros de chamas surgiam e uma gritaria surgia, como floresta incendiada, a desalojar feras de suas covas. Então o cenário era realmente terrível. Qualquer um que testemunhasse isso acharia que era mesmo o apocalipse, e acharia que tudo estava perdido e acabado. E quando a gente tem essa visão de apocalipse, na nossa tradição ocidental, a gente precisa rever esta cultura, que nos foi impingida, que faz parte desse pensamento ocidental de uma luta do bem contra o mal, A gente precisa lembrar que o mal não existe. O mal é a ausência do bem, Da mesma forma que a escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. Isso não é só um jogo de palavras, isso é um fato, Porque a escuridão realmente não existe. A prova disso é que você entra num quarto escuro, você acende o interruptor e a escuridão desaparece. Então, algo que existe não pode desaparecer de uma hora para outra. A luz existe, são os fótons, é a energia eletromagnética. A escuridão não existe, não tem uma partícula da escuridão, tem da luz. Então, da mesma forma, o bem não existe como alguma coisa absoluta, e o mal também. Na verdade, o mal é a ausência do bem. Então, o bem é aquilo que vem preencher a falta de bem. É importante a gente diferenciar isso, porque enquanto a gente não tiver essa noção, a gente vai ficar com o conceito de
nós contra eles. Quer dizer, tem o bem e o mal, então eu sou do bem, então eu tenho que combater o mal. E é nós contra eles. Em algum momento nós vamos vencer, tá? Nós vamos vencer, o que vai acontecer com eles? Eles, entre aspas, né? Então, vamos rever. Cada vez que a gente estiver diante desse quadro terrível, né? Achando que é o Apocalipse, invocando a vontade de Deus, né? Invocando os favores de Deus, Deus nos ajude nesta batalha, né? A gente vai estar sempre perdido, tá? Doutor, Sim. será que não é dessas imagens que possivelmente em alguma das nossas, enfim, 10.000 encarnações que a gente já teve, a gente já deve ter ficado em umbrais, a gente já deve ter vivido essa situação desses irmãos que não conseguiram ser auxiliados. E o que eles pensavam que podiam estar pensando justamente isso. Depois, na hora que a gente reencarna, será que não vem quase arquetipicamente mesmo essa imagem, talvez de uma lembrança? E aí é como cada civilização interpreta, né? Veja, os orientais, eles entendem ciclos de renovação, né? E no conceito judaico-cristão não tem um ciclo, tem uma linha. Então, quando vier o Messias, vai haver uma grande transformação e é o fim da história, é o final feliz de uma reta, né? E não um ciclo constante de construção, destruição, renovação, né? Cada civilização foi tendo a sua interpretação, né? O único problema dessa linha é que ela cria a necessidade a existência de um mal absoluto. Tá? De um inimigo, né? De um adversário. É o efeito colateral de você pensar dessa forma linear, é que só pode existir o bem e o mal. E que no fim da história, no final feliz, o bem vai vencer o mal. E aí é impossível o universalismo, né, doutor? É impossível. Então, se a gente realmente quiser fazer jus ao universalismo cristão, a gente tem que assumir essa postura cíclica. Exato. Né? E entender que a gente faz parte também, que estamos aí. Deus nos colocou nesse mundo, todos juntos, né? Então não tem bons e maus, tem todos os que estão nesse mundo, né? Tem que entender a indireta. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper o obstáculo, querendo invadir o abrigo. Dentro do asilo, reinava absoluta ordem, apesar do ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. Então existia esse contraste entre o que estava acontecendo lá fora, o pessoal ainda tentando invadir, e ali dentro, muito trabalho, muita correria, mas tudo na sua devida ordem, né? E nós também podemos ter em nós esse refúgio isolado de paz. A gente precisa também aprender a construir esse templo interior para onde a gente corre nos momentos que estão fora do nosso controle, né? A gente pode se recolher a esse espaço de tranquilidade, de fé, mesmo que o mundo esteja desabando ali fora, né? Essa é uma metáfora desta situação aqui, que nós podemos trazer para nós mesmos. André Luiz continua dizendo que a irmã Zenóbia esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Aqui na matéria densa, a gente não consegue ver o que o pensamento é capaz de fazer,
Mas na matéria sutil, o pensamento cria movimento e faz coisas acontecerem objetivamente. E isso era necessário até para um evento tão físico, né, tão concreto quanto esta movimentação do Instituto. Pensamento atua sobre a matéria sutil. A gente não consegue aqui fazer a telecinética, mexer objetos com a mente, mas ali a gente consegue moldar a matéria sutil até, fazer coisas extraordinárias. Todas as portas foram cerradas, lá fora rugiam elementos em atrito. Tudo estava pronto para a decolagem da casa transitória. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, tomou um lindo volume da Bíblia e leu o Salmo 104. Então, isso servia para unificar, sincronizar todos os pensamentos nessa mentalização em comum. Às vezes é importante rituais, né? No Espiritismo a gente não tem rituais e tudo mais, mas às vezes para focar o pensamento, para sintonizar todas as pessoas, você pode recorrer a um ritual, a um amuleto, a qualquer coisa que te ajude a focalizar a atenção com um objetivo específico, né? O importante é a gente não tomar aquele ritual, aquele amuleto como um elemento mágico por si só. Mas enquanto nós o usarmos com essa finalidade, é totalmente pertinente, tá? E ela leu então o Salmo 104. Só que o Salmo 104, como ele está ali no livro Obreiros, está um pouco diferente do que a gente vê na Bíblia. Então, quem quiser ver o Salmo 104 mesmo, vai lá na Bíblia do Cid Moreira. Se quiser ouvir o Cid Moreira falando, você entra no YouTube. Você entra no YouTube, põe lá Salmo 104, você vai ouvir. Mas aqui no livro ele foi um pouco adaptado. Recordar aqui no livro Obreiros está um pouco diferente, está um pouco adaptado aqui para as necessidades, e a gente destaca algumas coisas que estão no livro Obreiros, que seria deste Salmo 104, né? O Senhor, Deus meu, enches o universo de mensageiros e por vezes tomas por teu ministro o fogo devorador, né? Então, Deus age por formas misteriosas, às vezes por essas formas mais assustadoras. A tua voz de comando, todos os elementos se transformam, porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Isso é talvez até para consolar os trabalhadores depois desse cenário tão terrível, que poderia deixá-los perturbados, daquele volume de sofredores que não pôde ser atendido. Às vezes precisa de elementos como este até para eles se consolarem e assim harmonizarem a sua mente e poder fazer aquela corrente de força mental que seria necessário para ajudar a impulsionar o movimento da casa transitória. O Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, começou a elevar-se. O tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamo-nos na mesma vibração. A energia
do espírito, acaba até se manifestando nessa forma luminosa. Tal é o poder do pensamento para criar fenômenos ali no plano espiritual. E aí isso até inspirava os outros a redobrarem a sua fé, resgatarem toda a sua crença para colocar em ação, né? E a gente tem aqui a mediunidade de efeitos físicos na matéria sutil. Aqui na matéria densa, muito dificilmente a gente consegue a mediunidade de efeitos físicos. É uma coisa temporária, demanda uma doação de ectoplasma muito grande, mas ali também existe, no plano espiritual, todas essas formas de mediunidade, inclusive uma de efeitos físicos, aparecendo coisas do nada. O salão encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Quando a gente faz um trabalho como esse, elevado, coeso, com todas essas características, ele não se restringe àquele ambiente onde a gente está e muitas vezes se espalha para ambientes externos. E eventualmente a gente poderia englobar todo o planeta. Mesmo quando a gente faz vibrações à distância, isso não tem importância, o espaço físico, quando a gente lida com as propriedades do pensamento. Por isso aqui o Evangelho no Lar, ele também acaba harmonizando indiretamente todo o condomínio, a vizinhança, e o mundo vai ter uma transformação quando esses focos, né, convergirem, de tantos focos independentes que cercam uma determinada área. Em algum momento isso tudo vai convergir e vai cobrir toda a superfície da Terra. Aí sim nós vamos ter um quadro de verdadeira transformação. A casa transitória punha-se em movimento rápido. Após uma hora de voo vertical, chegou a uma região clara e brilhante. Então, movimentou-se em sentido horizontal sobre os elementos do plano. A fase perigosa passara. Contemplamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Numa outra instância, depois do perigo já passado, dava para ver aí a harmonia, as belezas das coisas, e um outro cenário, depois da tempestade vem a bonança, né? Então, para quem tem essa paciência de esperar, para quem tem essa confiança, a recompensa é um cenário diferente, sabendo que depois da noite vem o dia, depois da tempestade vem a calmaria, né? Aí Jerônimo falou: o plano pisado pelos homens também é repleto de mistérios e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos na imensidade. André Luiz estava contemplando toda aquela beleza, toda aquela majestade daquele cenário, e Jerônimo veio dizer para ele que mesmo nos nossos planos, onde quer que nós estejamos, nós podemos encontrar, né, com os olhos treinados, a gente pode enxergar os milagres cotidianos, as pequenas coisas, o reflexo da obra de Deus em qualquer coisa, né?
Não precisamos estar diante das maravilhas que André Luiz estava vendo ali. Em qualquer situação, a gente pode treinar estes olhos. E aí, Jerônimo e o padre Hipólito trocavam impressões acerca dos problemas transcendentes da vida. Enquanto a casa estava em movimento, eles encontraram tempo aí para refletir sobre o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos dos mundos e dos seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria, né? Então, olha como a gente não sabe nada, né? Chegando lá no plano espiritual, cada assunto desse dá uma faculdade, né? Esta é a proposta da eternidade, né? Mostra o quanto a gente ainda tem para aprender. Olha os assuntos, aquilo que se tem para discutir lá no plano espiritual. Então, temos que ter humildade de, como disse Sócrates, só sei que nada sei, né? E que tem assuntos muito mais elevados, muito mais elaborados, que a gente nem conseguiria imaginar. A casa transitória começou a descer suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. A casa iria então para um outro local, também de necessitados, também um lugar atrasado, de uma atmosfera densa, continuar o seu trabalho, né? A gente vê aqui como tem inúmeras variações de tons vibracionais. Estavam num ambiente mais bonito, misterioso e inspirador, aí voltaram para uma região parecida com aquela em que eles estavam. Agora, o abrigo de Fabiano estava em outra zona de serviço. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada a fim de colaborar conosco na readaptação. Quando a gente está inspirado, trabalhando de uma forma comprometida com o bem, a gente vai encontrar os benfeitores, aqueles que se afinam com essas nossas intenções em qualquer lugar, né? Sempre que o objetivo é a criação, é a harmonia com as leis de Deus, é o serviço, a gente vai encontrar pessoas afins e a lei de atração vai fazer com que esse encontro aconteça. E assim a gente encerra esse encontro, né? Este foi o capítulo Fogo Purificador. O próximo capítulo, que é o capítulo 11, Amigos Novos, vai tratar do seguinte: André Luiz e sua equipe, já na crosta, inicia o auxílio às desencarnações programadas, que é o objeto do seu deslocamento do nosso lar até ao plano terreno, né? Aí, outro expositor vai tratar deste assunto. Eu agradeço então pela atenção e ficamos aqui à disposição.
Temos perguntas, comentários. Vai, cantar para ele. Ele falou no Sócrates, coitado. O Sócrates está lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem a coisa da teoria dos... falando que está errada, a teoria dos antípodas, dos contrários, do bem e do mal, aquela coisa toda. Mas eu tenho em casa, eu tenho um grego, sabe? Tem um cara lá que é cultor da mitologia grega e etc. Ele fez questão de mostrar que na concepção dos gregos existia essa ideia da circularidade. Então, quando o corpo morria, o corpo ficava aqui, mas a alma e a mente, uma ia para o... agora eu não lembro qual, mas eu tenho a impressão que o corpo ia para o sol e a mente ia para a lua, ou ao contrário. E depois retornava à Terra numa próxima reencarnação. Então eles tinham a ideia da circularidade. É que depois veio quando acho que veio a Idade Média, essas pessoas, determinados conhecimentos realmente foram, né, abafados. Não havia interesse que isso permanecesse, foi meio que varrido da civilização ocidental, que é absolutamente lamentável, né? Até do ponto de vista filosófico. Aproveitar que você está do meu lado. Você sabe por quê? Sabe por uma coisa que é interessante? A filosofia oriental fala que a gente não pode ver o outro como adversário de modo algum. Então eu preciso considerá-lo, eu preciso admitir que a verdade dele pode ser a minha verdade. Então não é uma questão de introspecção, mas é uma questão espiritual na hora que eu faço isso. E eu admito que ele pode estar certo. Ele já não é mais meu inimigo. E aí as coisas funcionam de outra maneira. Então essa circularidade, ela existe. Nós é que andamos bloqueando do lado de cá, infelizmente. Veja. Na verdade, assim, a gente é um fim de tudo. Na verdade, toda a produção, com certeza, é pegado na Idade Média, enfim. E todo o resto também é fim de tudo, né? Toda a luta hoje ambientalista é para que a produção também se torne cíclica. Por quê? Porque não poderemos nos manter nesse grau de produção eternamente. Mas é uma luta. Isso do ponto de vista material. Religioso, idem, né? Porque fica um ponto final. Mas o que eu tinha falado, doutor, é que talvez essas imagens venham e se fixaram nas nossas culturas, talvez por presenciarmos realmente isso no plano espiritual. Será que não? Pode ser. Eu tinha pensado, imaginar. Com relação a isso, das imagens e tal, a gente nunca vai conseguir saber exatamente de onde vem as imagens que a gente tem, se é de outras encarnações, se é de outras experiências, se é da nossa infância, né? É complicado, né? Das lendas de gigantes que existem em todas as culturas. Se existe em todas as culturas, deve ter existido uma raça de gigantes, né? Não, mas para uma criança, um adulto é um gigante, né? Poderoso, né? Pode destruí-lo a qualquer momento. Então é difícil a gente saber de onde vêm essas coisas. Com relação a escutar o outro, né? Tem algumas culturas indígenas onde um sujeito fala, na hora que ele acaba de falar, tem silêncio de 1 minuto ou 2 para digerir o que foi falado. Aí o outro vai falar. Depois que ele falar, vai ter 1 minuto de silêncio. Isso é para entender o que o outro falou, digerir, não interromper e respeitar, e isso poder ser integrado depois. Eu né? tô, inclusive, Com a falta desse tipo de atitude, foi que na Idade Média se queimou tudo aquilo dos antigos gregos. O que nós sabemos da Grécia Antiga é o que ficou guardado com os islâmicos, né? No Império Islâmico lá, que eles guardaram, estudaram, documentaram tudo. Se eles não tivessem guardado, a gente não saberia nada da Grécia Antiga. Isso foi proibido
e foi tudo destruído. Essa é a intolerância, essa é a falta de entender o outro. E até por isso, talvez, aqueles indivíduos inferiores não conseguiriam ser ajudados, porque eles ainda estavam numa de querer impor a sua ideia. Então, alguém ia falar, ele ia falar em cima, não ia querer ouvir, e tudo mais, né? Então, essa é a sintonia negativa. A gente só consegue crescer quando a gente entende o outro. E a democracia também, né, doutor? É. O que é a democracia sem entender? Exato. A gente nunca vai sair desse círculo de arbitrariedade nossa mesmo, né, e social, sem esse passo. Entender o outro, entender que nós somos todos iguais nesse sentido, de que todos vamos ter que evoluir juntos. Então a gente vai ajudando. Quando a gente está ajudando os outros a evoluírem, nós estamos também nos ajudando porque estamos acelerando o processo da humanidade. Então, eu estou junto nesse barco, eu estou acelerando o barco inteiro. Vou ajudando os outros, mas também eu estou me ajudando. Isso. Muito bom. Algum outro comentário? Eu só queria dizer uma coisa, a maior decepção de Paulo de Tarso foi quando ele foi fazer a pregação dele em Atenas, né? Só um Dionísio, alguém lá que ouviu, ninguém queria ouvir, não aceitaram simplesmente a palavra dele. Tudo que é estranho, tudo aquilo que choca, tende a ser repelido, né? E só quem tem ouvidos para ouvir, quem tem a cabeça aberta, é que vai poder aproveitar alguma coisa nova, né? Se chegar uma mulher negra falando, eu sou Jesus, eu sou a encarnação de Jesus, qual que é a primeira reação? Interna essa mulher, né? Mas quem disse que não poderia ele se manifestar de outra forma? Você está esperando aquele homem com cabelos lisos e olhos claros, né? A gente tem que ter a mente aberta. E nós não temos, né? Chegasse uma pessoa muito estranha aqui falando, eu sou Jesus, chama o manicômio, né?